Olá, meninas e meninos, tudo bem? Então, resolvi fazer esse pequeno vídeo para mostrar a vocês como fazer a minha Anastasia. É uma bolsinha muito bonita. Aqui em cima é o zíper, né? Aqui é a abertura. Eu ainda não fechei, veja. E eu resolvi fazer ela sem forro. Se vocês quiserem fazer ela com forro, eu fiz ela molinha, tipo o feltro e a parte de fora. Para vocês fazerem com forro, é só cortar um círculo desse para a parte de trás, igual o lenço, a manta ou um feltro, porque é melhor, que é mais fácil para costurar, e a parte marrom completa. Não é para cortar, meninas, não é para cortar a parte do rosto faltando um pedaço, não. Vocês cortem a parte completa no tecido marrom ou no tecido branco, no tecido algodão cru, a cor que você quiser fazer da sua bolsinha. Você corta, né, com molde, que é esse que eu dei a vocês, que eu passei pra vocês. E depois, no molde, tem essa parte daqui de cima, que é justamente o lenço. Vocês vão colocar uma folha em cima desse molde e tirar a faixa. Aí eu tirei a faixa, né, que é essa daqui. Aí você corta no tecido que você quiser. Eu fiz assim, desenhei no termocolante e depois com ferro passei em cima do tecido que eu queria, né? Que aqui, vejam, essa daqui é amarela, essa daqui já é verde, entendeu? No tecido que eu queria e depois caseei. Olhem bem, depois eu fui na máquina e caseei, né? Vocês deixam mais ou menos maior a parte de cima. Por quê? Porque tem que costurar o zíper, né? Veja só como eu deixei. Eu deixei mais ou menos um centímetro a mais do tecido do lenço. Um centímetro a mais do tecido do lenço, justamente para costurar o zíper, para não comer o pedaço da faixa. Aí eu deixei só o termocolante na parte, fiz... Veja só, para vocês entenderem melhor. Da mesma largura que está aqui, eu cortei no termocolante. O termocolante deixei um pouquinho de nada a mais, passei no termocolante e recortei essa parte daqui na mesma linha. Já a parte de cima que a gente tem que costurar o zíper, eu deixei um pouquinho grandinha. Embora que não tenha termocolante, mas eu deixei sem nada, né? Quando eu passei no ferro, ficou grudado a parte do termocolante e a parte que não tinha termocolante ficou livre. Justamente é nessa parte aqui que eu tenho que costurar o zíper. Você vai posicionar o zíper do início da faixa, né? Tá aqui o zíper no início da faixa. Você vai costurar aqui, no início da faixa. Porque se vocês olharem no molde que eu deixei para vocês, tá aqui marcando no início da faixa o zíper, né? Se vocês olharem no molde que eu deixei para vocês, tá aqui marcando no início da faixa o zíper. Justamente esse tracinho aqui é para você começar a colocar o zíper. Quando você costura, não vai ficar justamente no início, porque você tem que costurar comendo um pedacinho do zíper. Para explicar a vocês como fazer a costura dessa bolsinha, rapidamente,
Já explicamos como colocar o zíper, tudinho. Aí você vai dar dá uns piques no zíper, que assim, pequeno, que assim o zíper vai se acomodar melhor, né? Veja, tô dando pique, dá uns piques no zíper, porque assim o zíper vai se acomodar melhor na sua costura. Não vai até o final não, só uns pedacinhos, que assim o zíper vai se alargando e fica direitinho na bolsinha, porque a bolsinha é redonda, né? Aí você tem que fazer esses piques. Faz os piques, coloca em cima daquele 1 centímetro que a gente deixou a mais, sem termocolante, olhe bem. Antes de tudo, vocês vai fazer o caseado, né? Na máquina. Faz o caseado, tudinho, e deixa bonitinho assim do jeito que tá a faixa. Depois, você coloca o zíper, né? Escolhe lá o tecido do forro que vocês querem, porque a parte de trás é o tecido do lenço, né? Para combinar como se ela tivesse com o lenço até na parte de trás, né? Se vocês observarem aqui, ela tá assim. Aí vocês vão e coloca. Depois de colocar, de ter feito isso, eu vou aqui desvirar para você, para mostrar a vocês como foi que eu fiz a costura. Como eu fiz só com feltro e o tecido principal, que é o de fora, para mim ficou um pouquinho mais fácil. Se vocês quiserem fazer assim, tudo bem. Se não quiserem fazer, corta também o forro. Porque eu até mesmo cortei o forro, mas depois eu pensei bem, não quis colocar, né? Que fica fofinho dentro. Aí, veja só, tá assim desse jeito, né? Aqui é o feltro, como se fosse o forro, e aqui é a parte da frente, que é os dois tecidos, né? Tá aqui. Vocês vão primeiro costurar um pedacinho do tecido principal, que é o rosto da bonequinha, né? Da bolsinha. Da bonequinha, da bolsinha. Vocês costuram primeiro isso. Não costurem junto com o feltro. Veja que tá separado, né? Vocês primeiro costurem 10 centímetros, como se tivesse fechado aqui, né? Tirar esse zíper aqui para não atrapalhar. Pronto, tá. Aqui faz de conta que tá com zíper na parte de cima, né? Aqui é a parte de dentro da sua bolsinha. Você tem que costurar mais ou menos. Até trouxe. Olhem só o que eu uso. O sabonete da pia do banheiro, quando... é até mesmo... vocês podem até dizer, eita, que nojo. Mas é da pia do banheiro, quando a gente lava a mão, lava o rosto. Então, eu pego aquele sabonete para coisas marrom. E eu tenho até giz também, mas eu prefiro trabalhar com isso, porque pelo menos tem um cheirinho e podemos aproveitar aquele sabonete pouquinho que ia ser jogado fora. Vejam como marcam bem. Aqui você marca 10 centímetros, mais ou menos, ou 5, não sei. E costura daqui até aqui. Daqui até aqui. Depois, quando já está todo mundo... Veja só. Esse forro já era para estar aqui, né? Ele tá assim. A parte da frente, que é justamente a bolsinha que eu tô explicando a vocês, né? E a parte de trás. Certo que não vai estar assim normal, como eu tô mostrando a vocês. Vai estar um pouquinho complicado assim. Aí vocês deixaram aquela costuraram, né? Então, aí vocês vêm da parte onde termina o zíper, um pouquinho mais pra cima, né? Que aqui tá a costura da faixa da frente. Vocês começam a costurar daqui, ó.
Aí costura, 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 costura. Quando chega naquela marcação que vocês fizeram de 10 centímetros, você dá o retrocesso. E essa costura é com forro. Agora sim o forro entra na jogada. Vocês começam daqui novamente, quando termina o zíper, levanta o cursor, tira aquela parte de metal, principalmente tira aquela parte de metal do seu zíper, depois de ter costurado ele aqui, fixado na bolsinha, vocês tiram a parte de metal, porque senão a máquina quebra a agulha. Então, vocês começam do início do zíper, né? Deixa lá ele dobradinho, assim, puxa ele pra cima, bem direitinho, tira o cursor daqui e passa a costura aqui, ó. Vai passando, 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 passando a costura. Quando chegar naquela marcação de 10 centímetros, aí vocês vai dar o retrocesso. Aqui na frente tá fechado e aqui no forro fica aberto, 10 centímetros mais ou menos, para vocês desvirarem. Se tiver com forro, é a mesma procedência. Só vai estar é o mesmo procedimento, desculpem. Só vai estar um pouco difícil para desvirar por causa do volume, né? Mas eu quis fazer assim. Pode até fazer mesmo com o forro e o tecido principal, mas vai ficar muito molinha. Então, ela vai... Aqui, ó. Só é você desvirar e aquela abertura do forro, que justamente é o feltro, que eu não estou usando forro, você vai e costura os pontinhos invisíveis. E a parte da frente, aquele pedacinho que a gente costurou antes, ninguém sabe, né? Veja só que a gente costurou o pedacinho antes. Que se por acaso a gente tivesse deixado o forro, o tecido principal e o forro aberto, tinha que fechar por aqui, né? Então, eu não lembro o nome de um modelo de uma bolsa que se faz assim também. Quando eu encontrar, eu digo a vocês, tá certo? Então, tá aqui a nossa bolsinha. Comece da faixa a colocar o zíper, vai até aqui e até aqui, né? Aí, quando vocês costurarem, vai ficar desse jeito. Não esqueçam de colocar o zíper e pré-pontar, né? Porque quando vocês colocam de um lado e colocam de um outro, a bolsinha vai ficar mais ou menos assim. Que aqui tá o zíper no meio, né? Uma parte para um lado e uma parte para o outro. Aí vocês colocam o zíper. Zíper, né? Com o forro que eu estou fazendo de feltro, assim, e depois pré-ponta. É bom colocar um zíper grande. Essa bolsinha, a maior, é um pouquinho grande. Já tem como se chama? A bolsinha pequena, que é o porta-moeda, que eu fiz igual, que o zíper é pequeno. O mesmo jeito que eu estou dizendo... Desculpem, parece que eu tô bêbada. Do mesmo jeito que vocês fizerem a bolsinha grande, vai fazer a bolsinha pequena. Deixe um espaçozinho nos tecidos principais, que eu digo o tecido principal é da frente e costa. Costura em 10 centímetros ou 5 centímetros, porque a bolsinha é pequena. Depois, vocês costuram do zíper até a marcação. Do zíper até a marcação, desvira e a bolsinha tá pronta. Já a faixa, vocês vão recortar aquele molde que eu deixei, né? 2 vezes, fechar totalmente, né? Desenha o molde no tecido que vocês querem, né? Igual a da faixa. E costurem de uma parte e da outra, totalmente. E na parte que vocês acharem menos bonita, porque eu escolhi essa parte e essa parte de dentro, não gostei. Aí eu fiz um pequeno cortezinho, um pequeno corte e desvirei. Passei a ferro e só é fazer um nó. Assim. Um nó bem arrumadinho. Aí vocês não puxam muito não, porque senão perde
Porque se vocês quiserem fechar aquela abertura, vocês fecham. Mas quando a gente dá um nó, nem aparece. Aí vocês direitinho. Eu fixei com os pontinhos. Costurei, né? Com os pontos. Depois eu vou colocar na parte que se vê assim a costura, eu vou colocar um pouquinho de cola. Mas eu costurei com os pontinhos, né? À mão. Aí você vai e coloca do jeito que você quiser. Se você quiser assim, pontudo, como eu deixei. Se você quiser mais deitadinho, né? Assim, vocês escolhem, tá bom? E a pintura é duas pintinhas de branco com o cabo do pincel, um pincel grosso, se for a bolsinha grande. Três pintinhas de vermelho e puxa assim para baixo. 1, 2 e puxa. Depois uma pintinha de preto e os cílios com a caneta, tá bom? Espero que vocês gostem. Um beijo grande. Desculpem não fazer o vídeo assim, costurando tudinho, porque no momento eu estou um pouquinho ocupada, tá certo? Um beijo grande para vocês, menina, e boa sorte. E aquelas pessoas que fizerem essa carteirinha, essa bolsinha, coloca lá no meu Facebook, na minha página Cuchito Criativo Arte e Fantasia, tá bom? Um beijo grande e fique com Deus. Tchau.